estamos de volta, último domingo do mês de abril. Queremos agradecer ao Senhor e dizer que até aqui Ele tem nos abençoado. Para nós uma alegria, uma satisfação podermos juntos exaltar, adorar a esse Deus tão grande que tem feito grandes coisas por nós. Peço a você, se achegue aí, conecte no seu smartphone, no seu notebook ou na sua televisão. Vamos chegando. Peço a você que nos auxilie, a imagem e o áudio, se estiverem bons para você, nos dê um ok, tá bom? Vamos chegando, vamos participando, compartilhando. Peço aos irmãos da igreja que, por favor, nesses momentos de início, vá compartilhando o link da nossa igreja, bem abaixo aí nos comentários, dá para você compartilhar. Então você compartilhe o máximo que você puder, certo? Para que outras pessoas também venham adorar a Deus conosco. Quero agradecer aqui a presença de alguns irmãos que já estão interagindo conosco. Agradeço o irmão Obed, o irmão José Vieira, a irmã Angelina, o Ivan, a Dulce, lá em Alagoas, a irmã Zazá, a Gislane, a Idalina, a Fernanda, o Jackson, a Renata, a Bia, Antônio, Daiane Família, o Alexandre, lá em Ariquemes. Tudo certo, Dulce? Obrigado. A Tati está dizendo que a imagem ficou ótima nessa distância. É o cameraman que nós contratamos, Tati. Cara fera, muito bom esse cameraman aqui. Zazá está dizendo muito bom. Ivan, tudo ok. Irmã Marismar, irmã Márcia, lá em Alagoas também, Bia. A irmã Joselma, de Machadinho, família. A irmã Janaína, irmão Zé Vieira. Que bom, tudo ótimo, tudo bom. Louvado seja Deus por isso. Nós vamos iniciar o culto com uma oração. Aí peço a você, feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus Todo-Poderoso. Oremos. Santo Deus e amado Pai, nós louvamos, exaltamos e bendizemos ao Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio que nós temos de adorar a Ti, Pai. Obrigado por este último domingo do mês de abril. Daqui a alguns dias, abril ficará no passado. E nós queremos Te agradecer, porque ao longo desse tempo o Senhor tem nos guardado e nos sustentado. Ó Pai querido, obrigado pelos irmãos, pelas famílias que estão conectando-se conosco, que estão acessando o Facebook da igreja, e que estão, ó Deus, interessados também em prestar um culto ao Senhor. Eu peço por todos os irmãos que estão aqui nos auxiliando, tanto os músicos, o irmão Davi, que tem nos ajudado bastante na projeção. Obrigado, Pai, por cada irmão. Sabes o quanto sou grato pela vida deles. Que o Senhor continue abençoando a Tua igreja, que o Templo Batista Bíblico da Floresta venha ser sal e luz nessa terra e neste mundo. Ó Deus, entregamos em Tuas mãos este culto e tudo que será feito venha redundar em glórias e louvores ao Teu santo nome. Oramos agradecido no nome santo e poderoso de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Nós vamos cantar neste momento. Vou convidar o irmão Léo Souza e a Lu. Eles irão dizer o cântico que iremos entoar. Se você conhece, cante com bastante alegria. Vamos adorar ao nosso Deus. Léo e Lu. Boa noite, irmãos. Entoaremos o hino 579, Olhando para Cristo.
grande autor da nossa salvação. Nunca deixe de olhar para Ele. Fixe e firme os seus olhos no Senhor. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu quero aqui fazer alguns agradecimentos, tá bom? O irmão Giovanni está pedindo oração pela sua saúde e agradece a Deus pela viagem de volta a Porto Velho. Também o irmão Alexandre, lá de Ariquemes, pede oração pelo pastor Adelmo, que está em Vira, no estado do Amazonas. Peço oração pelo irmão Martinho, ele não está muito bem de saúde. Ore por ele, para que Deus venha curá-lo e sará-lo também. Continue orando pela irmã Kelly, ela está internada, precisando e carecendo de nossas orações. Não deixe de orar por estes irmãos, tá bom? E eu quero, nesse momento, convidar o irmão Davi, que vai fazer a leitura devocional dessa noite, e a leitura se encontra, eu vou falar aqui até que ele chegue, você consiga encontrar aí, Abacuque, capítulo 1, versículo 1 ao 11. Vou repetir para você procurar aí, é tempo que o irmão Davi chega aqui, tá bom? Abacuque, capítulo 1, versos 1 ao 11. Abra sua Bíblia e vamos ler juntos com o irmão Davi. Boa noite, irmãos. Livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 1 ao 11. O peso que viu o profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o ímpio serve o justo, e a justiça se manifesta distorcida. Vede entre os gentios, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte. Os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águia que se apressam a devorar. Eles todos irão para fazer violência. Os seus bolsos buscarão o vento oriental, e reunirão os cativos como areia. E escarnecerão dos reis, e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão a terra e as tomarão. Então muda sua mente, e seguirá, e se fará culpado, atribuindo este poder ao seu Deus. Amém? Vamos orar. Santíssimo Deus, nosso Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por esta porção da Tua Palavra, Deus. Que o Senhor, Pai, esteja nos abençoando, Pai. Que o Senhor abençoe cada irmão, Pai, que está assistindo ao culto de sua casa, Senhor. Que a Tua Palavra possa chegar, Senhor, às pessoas, Senhor. E que resgate almas também, meu Senhor. Peço que o Senhor abençoe o pastor Rafael, Pai, que está pregando a Tua Palavra, Senhor. Te agradecemos, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor Rafael. Nós vamos agora cantar mais um cântico. Irmã Iracema, irmã Marlúcia estão chegando conosco. Seu Fernando, lá de Janira, é um prazer tê-los conosco também. Deus abençoe. Nós vamos ouvir um cântico enquanto o Léo Souza e a Lu chegam aqui.
Eu vou pedir a você que bem abaixo aí dos comentários tem a opção compartilhar. Compartilhe aí com algumas pessoas, com os seus contatos, tá bom? Eu creio que a palavra dessa noite falará profundamente aos corações das pessoas. Vamos ser agentes das boas novas, vamos pregar coisas boas, falar de coisas boas às pessoas. Então eu peço a você, bem embaixo, nos comentários abaixo aí, tem a opção compartilhar. Compartilhe com outras pessoas. Nós vamos ouvir hoje o tema do sofrimento à alegria, tá bom? Creio que Deus vai falar ao nosso coração. Léo Souza e Lu. Cantaremos agora o corinho Coração Igual ao Teu.
Amém. Dá-me um coração igual ao teu. Irmãos, neste momento, nós vamos fazer uma oração pelo nosso país, vamos orar pelo mundo e principalmente por alguns estados que têm tido números altos do Covid. Alguns estados, algumas cidades na região sudeste do nosso Brasil, aqui no nosso norte, no estado do Amazonas, nós temos irmãos aqui da igreja que têm familiares lá, inclusive o meu irmão mais velho, ele mora em Manaus. Nós conversamos essa semana e há um colapso da saúde no Amazonas, principalmente na capital Manaus. Também no Pará, as coisas têm tido um rumo muito preocupante. Então nós vamos nesse momento fazer um clamor pelo nosso Brasil, pelas autoridades, pelas pessoas que estão enfermas e por aquelas que não estão, para que Deus nos proteja e nos guarde deste terrível mal que tem assolado a sociedade. Peço a você, feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Deus querido e Deus bondoso, nós te rendemos graças, porque nós podemos crer, confiar e descansar no Senhor. Ó Pai, o Senhor, melhor do que qualquer outra pessoa, é conhecedor da situação que o mundo se encontra. Esse mundo que fora criado por Ti, pessoas que foram criadas pelas Tuas mãos poderosas. Nós estamos, ó Deus, vivendo um momento de caos, um colapso mundial. Ó Deus, nós oramos para o nosso Brasil de forma específica. Ó Pai, abençoa os estados, os municípios brasileiros. Abençoa as autoridades em todas as esferas do nosso Brasil. Dê a eles sabedoria, capacidade para lidar com essa situação que é nova em nosso Brasil. Ó Deus, eu peço, Pai, que o Senhor abençoe grandemente os cientistas, os pesquisadores, pessoas que foram capacitadas por Ti para descobrir vacinas, curas para essas enfermidades, Pai. Ó Deus, dê sabedoria a essas pessoas, a este povo. Oramos, meu Deus, por aqueles que infelizmente já foram acometidos por esse vírus. Que a Tua mão santa, poderosa, curadora, esteja repreendendo essas enfermidades, Pai. Que o Senhor esteja curando, abençoando os tratamentos que elas são submetidas. E oramos por aqueles que ainda não foram infectados. Ó Deus, nos guarda, Pai, nos proteja, nos livra deste mal terrível que tem assolado a sociedade. Ó Pai, mas eu te peço que mesmo em meio a toda essa turbulência, o nosso coração e a nossa mente venham descansar no Senhor. Que nós venhamos, meu Deus, crer e confiar que o Senhor tem o controle de tudo. Ó Deus, muito obrigado por este momento e nos abençoa na pregação da Tua palavra. Oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, Deus me concedeu o privilégio de fazer um curso com pastores, irmãos da Primeira Igreja Batista de Atibaia, São Paulo. Curso chamado Pregue a Palavra. Na minha vida foi uma grande bênção. Eu aprendi bastante. Eu externo a minha gratidão a todos os meus professores, a igreja de Atibaia, que juntamente com outros pastores e irmãos idealizaram esse projeto. E nós estudamos alguns livros da Bíblia. E o último livro nós estudamos Abacuque. A nossa formatura aconteceu lá em Rio Branco, no Acre. Foi um tempo muito agradável com os irmãos.
E o livro de Abacuque falou grandemente ao meu coração. Aqui na nossa igreja, eu já expus todo o livro, pela graça de Deus, são apenas 3 capítulos. E quando eu olho para Abacuque, ele é um livro muito atual. É um livro que está sendo escrito nos dias de hoje. É Deus falando com o seu povo no passado, mas ao mesmo tempo falando conosco no presente. O livro do profeta Abacuque, ele vai falar grandemente ao nosso coração. Quando você lê o primeiro capítulo, você vai perceber que Abacuque, ele está um tanto confuso. Ele não entendeu o porquê Deus permitiu o seu povo sofrer nas mãos dos caldeus, nas mãos dos babilônicos. Abacuque, ele tem os seus dilemas, ele tem as suas perguntas. Ele vai dizer no capítulo 1, versículo 2: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Eu creio que essas perguntas, em algum momento você já se fez, ou se não, você ainda fará. As perguntas de Abacuque são perguntas sadias. Abacuque, ele não está revoltado com Deus, ele não está bravo com Deus, mas Abacuque, ele não consegue entender o porquê que Deus permite isso acontecer. A perseguição aos judeus, ele vai citar a violência, a destruição, o litígio, as contendas, a lei que é frouxa. E ele faz essas perguntas apenas para querer entender o porquê de tudo isso. Ele não está censurando Deus, ele não está culpando Deus. É como se ele chegasse para o Senhor e dissesse: Deus, me explica o porquê que o Senhor está permitindo isso acontecer. E Abacuque então tem a resposta. Deus vai dizer a ele que é por isso. Mas Abacuque, ele não gosta de ouvir a resposta. A resposta que Deus deu a ele não era a resposta que ele queria ouvir. Às vezes você e eu nos colocamos como um Abacuque. Às vezes nós não entendemos o que está acontecendo em nossa volta, e a gente então começa a perguntar: Senhor, por quê? Senhor, logo comigo. Senhor, me responda. Eu tenho orado, eu tenho clamado, mas a impressão que eu tenho é que o Senhor não está me respondendo. E aí então Deus responde. E quantas vezes as respostas de Deus contrariou o teu coração? Quantas vezes a resposta que Deus te ofereceu não era aquela que você queria ouvir? Mas Abacuque, ele é um servo que ele exalta os atributos de Deus. Ele vai dizer no capítulo 1, verso 12 e 13, que Deus é eterno, que Deus é santo, que Deus é puro, que Deus é justo. Ele sabe de tudo isso. Mas na mente de Abacuque há um conflito entre a teologia com a vida prática. Essa vida diária na mente de Abacuque não estava sendo coerente com os atributos de Deus. Mas Senhor, o Senhor é justo, e como é que o Senhor permite o teu povo sofrer? O Senhor é puro, o Senhor é santo, e o Senhor usa uma nação pagã para afligir o teu povo. De repente, no capítulo 2, Abacuque senta, começa a obter a resposta. Mas quando chega no capítulo 2, versículo 4, a última expressão do texto é muito forte, onde ele vai dizer: mas o justo viverá pela fé.
Essa expressão será citada lá no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículos 17 e Gálatas capítulo 3, versículo 11. Ele está mostrando que em todas as épocas, em todas as eras, cabe aos servos do Senhor viver pela fé. Você e eu temos que viver pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aí então, no capítulo 3, e aí eu peço a você que abra a sua Bíblia em Abacuque capítulo 3, que é o texto que nós iremos meditar nessa noite, versos 16, 17, 18 e 19. Abra sua Bíblia, deixe aberta, por favor. Vá marcando, vá sublinhando. O tema da mensagem essa noite é do sofrimento à alegria. Se você está sofrendo, eu espero que Deus use essa palavra para falar ao teu coração e te encher de alegria. Se você está preocupado com esse caos e essa preocupação tem roubado a tua alegria, deixa Deus falar contigo nesta noite. Abacuque capítulo 3, versos 16 ao 19, dizem assim: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos, e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com as suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Oremos. Santíssimo Deus e Pai bondoso, quão bom é poder ler, meditar e viver a Tua palavra. Ó Deus, assim como Abacuque, nós estamos vivendo um caos. Assim como Abacuque, nós estamos vivendo um colapso na nossa nação. Ó Deus, muitas pessoas nessa noite que estão nos assistindo, estão sofrendo com tudo isso. Mas o meu clamor, ó Pai, é que o Senhor, com o Teu poder, com a Tua graça, venha falar a cada coração presente. E que a Tua palavra, meu Deus, venha tirar aqueles que estão sofrendo, para dar a eles a alegria que emana da Tua palavra. Ó Deus, abra os ouvidos, a mente, o coração, e que cada ouvinte aceite de bom grado a Tua palavra. Nós oramos agradecidos, no nome santo de Cristo. Amém. Aqui no final do livro, Abacuque faz uma oração. Ele começa o seu livro questionando, lamentando, não entendendo o agir de Deus. Abacuque está confuso. Abacuque não entende porque Deus vai usar os caldeus, os babilônicos, nação ímpia e pagã, para punir o seu povo. Ele então entra em um grande conflito. A mente de Abacuque começa a dar um curto-circuito. Mas depois dele ouvir o que Deus respondeu, Abacuque entende. E agora então ele vai orar. E essa oração de Abacuque é uma oração de louvor, é uma oração de gratidão. Ele vai nos ensinar que devemos estar sempre diante de Deus, com o coração aberto para ouvir a sua voz.
Na sua oração, ele declara a Deus que, embora tudo dê errado, nada venha a frutificar, nada venha a prosperar, que tudo fuja do seu controle, ele diz: ainda assim eu exultarei ao Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. As coisas podem ir de mal a pior, mas Abacuque se alegra em Deus. Queridos, mesmo estando difícil a situação presente que vivemos, não deixe o sofrimento, não deixe a angústia, não deixe os temores alojarem-se no teu coração. Alegre-se. Ainda que a nossa vida não esteja como nós gostaríamos, não desista de viver, não desista de sorrir, não desista de se alegrar em Deus, porque Ele está conosco. E eu espero que nesta noite as atitudes tomadas por Abacuque sejam as mesmas tomadas por você e por mim. Se nós colocarmos em prática aquilo que Abacuque fez, eu tenho certeza que nós sairemos do sofrimento e iremos para a alegria. E o que foi, pastor, que Abacuque fez? Me conta aí, eu quero aprender. Primeira coisa, versículo 16: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos e estremeci. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá as suas tropas. Queridos, em meio a essa pandemia, em meio a esse caos, em meio a esse colapso, é preciso fazer o que Abacuque fez. Abacuque esperou pacientemente no Senhor. Ele esperou pacientemente no Senhor. A palavra paciência ela não é muito bem aplicada na nossa vida. Se tem uma coisa que nós estamos desaprendendo, é ser pacientes. Nós queremos tudo aqui e agora, tudo muito rápido. Nós não queremos para hoje, nós queremos para ontem. Nós queremos o instantâneo. Nós estamos com muita pressa. O relógio parece ser o nosso maior inimigo, porque nós estamos desaprendendo a esperar. O profeta Abacuque, ao olhar para o futuro, ele vê a nação de Israel caminhando para a destruição. Ao olhar para dentro dele, ele está com medo, ele está tremendo, mas quando ele olha para o Senhor, os seus medos vão embora, os seus temores dão lugar à confiança. Andar pela fé significa concentrar-se na grandeza e na glória de Deus. Eu e você podemos sim ser pacientes, nós podemos sim esperar pacientemente no Senhor. Um dos sinais da fé é a disposição de esperar enquanto Deus está agindo. Um dos sinais da fé é aprender a esperar quando Deus está agindo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Com todo o teu coração, responda para você aí. Você acha que Deus perdeu o controle deste mundo? Você acha que Deus está com seus braços cruzados, alheio a tudo isso
está acontecendo? Você acha que Deus, Ele não está vendo os acontecimentos do mundo e aqui no nosso Brasil? Ele está agindo sim. Talvez não esteja agindo no nosso tempo e do nosso modo. Abacuque queria que Deus agisse diferente e naquele momento. E nós estamos assim também. Nós não queremos esperar, mas a fé me leva a esperar em Deus. Por isso ele diz: mas o justo viverá pela fé. Como é que está a tua fé nessa noite? Como é que está a tua fé no Deus Todo-Poderoso? No Deus que faz e desfaz do jeito que quer, na hora que quer? Como está a tua fé? A tua fé está firmada em Deus? Ou a tua fé está oscilando devido às circunstâncias? É um sinal. Esperar mostra que nós temos fé em Deus. Você consegue esperar na fila de um banco? Você consegue esperar quando alguém diga: espera um minuto? Para você esse minuto já passou horas. Agora, existe uma diferença entre esperar e o esperar com paciência. Deixa marcado aqui, Abacuque, não desmarca, para você não ter trabalho de encontrar depois. Deixa marcado aqui. Vamos lá no livro dos Salmos. Abra sua Bíblia lá. Eu faço questão que você abra sua Bíblia e grife esse texto aí, por favor. Livro dos Salmos, o Salmo de número 40, versículo 1. Salmo 40, versículo 1. Ouça o que diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Queridos, há duas formas de nós esperarmos. A primeira é esperar com ansiedade. A outra é esperar com paciência. Você já viu aquela pessoa dizendo assim: eu estou esperando, doutor, eu sei que vai chegar a hora, e fica nervoso, e vai para cá, vai para lá. Esse nervosismo só causa prejuízo. Não, eu estou tranquilo, e roendo as unhas, chega a roer quase a carne do dedo. Não, eu estou paciente, eu estou esperando, eu sou paciente. Davi diz: esperei com paciência. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Querido, eu tenho certeza que no momento certo Deus vai atender o nosso clamor. É do tempo dele, é do jeito dele, mas fato é que Ele não nos deixará sem respostas. Descansa. Aquieta o teu coração em Deus, descansa nele, espere com paciência no Senhor. Foi essa a primeira atitude de Abacuque. Ele aprendeu a esperar pacientemente no Senhor. Mas volta lá para Abacuque, por gentileza, que tem uma segunda atitude desse profeta, que se nós colocarmos em prática, nós também iremos sair do sofrimento e rumar à alegria. A segunda, versos 17 e 18, Abacuque 3, olha lá comigo. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Olha o 18. Todavia,
Eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque espera pacientemente no Senhor. Segundo, Abacuque se alegra no Senhor. Depois dos babilônios, dos caldeus passarem por Judá, não restaria muitas coisas de valor, não. Naquela época era muito comum os inimigos eles invadirem as cidades e levarem tudo que poderiam levar, chamado de despojos. Eles levavam tudo que poderiam, não deixariam absolutamente nada. E nesse contexto de Abacuque, os caldeus destruíram as construções, saquearam os tesouros, devastaram as lavouras e os pomares. A economia foi lá embaixo, o PIB caiu, a bolsa de valor entrou em colapso. Eles agora estão economicamente quebrados, falidos. E nesse cenário, não tem como se alegrar. Quando você olha para a cidade, destruição total. Você olha para a lavoura, você olha para os pomares e não tem uma fruta, não tem o que colher para comer. Aí você vai dizer: mas pastor, como é que eu vou me alegrar diante desse cenário? Como é que eu vou me alegrar em meio a esse caos? Abacuque vai dizer assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que falhe o produto da oliveira, ainda que não haja gado nos currais. E aí você vai entender por que ele usa e cita aqui a figueira, a vide e a oliveira. Eles tiravam, eles extraíam dessas árvores o seu sustento, o gado, as ovelhas. Chega para um agricultor, chega para um pecuarista que vive disso, que planta, que investe alto, e quando vai colher a safra totalmente perdido. Imagina um pecuarista com tantas cabeças de boi, de gado, de ovelhas, de repente uma doença misteriosa dizima todo o rebanho. Eles não têm de onde extrair recursos, eles não tinham dinheiro guardado nos bancos, eles não têm agora como se manter. Destruição. Abacuque menciona a figueira, a videira, a oliveira, mostrando que era dali que vinha o sustento deles. Os inimigos caldeus perversos não só acabavam com a terra, mas eles destruíram até a plantação, e eram os recursos que eles tinham para manter a família. Queridos, se você não passou fome, mas já passou por uma escassez brava, você sabe o que é isso. Quando o teu filho ou os teus filhos olham para você e dizem: pai, mãe, eu quero um pão, e você não tem um centavo para comprar. Papai, mamãe, eu quero tomar um iogurte, e você não tem uma geladeira. Agora, Abacuque ele é muito consciente. Quando a gente analisa todo esse cenário que nós estamos vivendo,
esse quadro de pandemia, eu posso olhar para tudo isso e me entristecer, posso me abater, posso dar as minhas justificativas, mas eu também posso me alegrar, porque o que me faz entristecer, o que me faz sofrer, queridos, guarda isso aí no teu coração. O que me faz entristecer, o que me faz sofrer são as circunstâncias, mas o que me faz alegrar é o próprio Deus. É nele que nós nos alegramos, é ele que nos sustenta, é nele que existimos, nos movemos e vivemos. É ele, é nele, tudo é para ele e por ele. As circunstâncias me afligem, me entristecem, me levam ao sofrimento, mas Abacuque ele é ciente ao dizer assim no verso 18: todavia, porém, entretanto, eu me alegrarei no Senhor. Oh, meu querido, as circunstâncias não são favoráveis a nós, elas nos levam ao sofrimento, mas olha para Deus e diz: eu me alegrarei no Deus da minha salvação. É nesse cenário caótico e escasso que Abacuque convida o povo a continuar crendo em Deus, mesmo vendo a fé do povo ser abalada. Ele diz: não deixe de acreditar, alegre-se no Senhor. E aí, como nós somos pessoas distintas, e eu sempre digo isso aqui aos irmãos da nossa igreja, quando a gente fala de sofrimento, normalmente nós somos tendenciosos a levar para o lado do empirismo, esse mundo empírico. Eu sei que a minha esposa, ela é diferente de mim, como eu sou diferente dela, mas o Deus que ela serve, o Deus que eu sirvo é o mesmo. Não são as circunstâncias, não é o cenário caótico que vai me abater. Ele me abate melhor, ele me faz sofrer, mas é Deus que me alegra. Sabe quando você olha para as Escrituras e começa a analisar: ó Deus, não tem nada novo, como diz Salomão, debaixo do sol. As coisas não só se repetindo, mas o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. As circunstâncias passam, as pessoas passam, mas Deus permanece para sempre. Alegre-se em Deus, opte pela alegria. Você tem motivos para se alegrar. Você tem Deus, o Todo-Poderoso. Mesmo não tendo nada e faltando tudo, Deus ainda estaria sentado no seu trono de glória, cumprindo seus propósitos para o seu povo. Abacuque não podia se alegrar com as circunstâncias, mas podia alegrar-se com o seu Deus. A minha proposta a você e a mim é se alegrar em Deus. Ele é bem claro em dizer: todavia eu me alegrarei no Senhor. E isso aqui é uma escolha, parte da vontade. Eu vou me alegrar no Senhor. E aí eu lembro do que diz Paulo lá aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4. Ele vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Ele repete: outra vez eu digo, alegrai-vos. Escolha ser alegre. Não porque você simplesmente é uma pessoa resiliente, não, mas porque Deus te dá motivos para se alegrar. Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Você acha que Ele não está no controle de tudo isso? Você acha que esse vírus que tem dizimado muitas pessoas, você acha que Ele não é conhecedor? Ele é. Alegre-se,
em Deus. As circunstâncias nos afligem, nos abatem, mas Deus nos alegra. Tem uma terceira e última atitude de Abacuque, que o fez sair do sofrimento, rumando para a alegria. A primeira é que ele esperou pacientemente. Não seja uma pessoa que espera de forma ansiosa, espera com paciência. A segunda atitude é que Abacuque se alegrava no Senhor. Terceira e última, verso 19: o Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como o das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Terceiro e último, para sair do sofrimento, migrar para a alegria, Abacuque confiou no Senhor. Abacuque confiou no Senhor por causa de sua fé. Ele expressou a confiança em Deus. E eu fico imaginando essa imagem, essa figura. Quando você estuda a história de Israel, os usos e costumes da nação judaica, e aí você começa a se familiarizar. E essa expressão aqui do verso 19, quando ele diz: e fará os meus pés como das servas ou coças. Gente, você vê uma coça, uma serva pulando, correndo, é algo que alegra. É isso que Abacuque está dizendo. O Senhor é a minha força, tudo é Ele. É Ele quem me fará sair dessa situação. É Ele que vai colocar um ponto final no avanço do Covid-19. É Ele. Eu creio, eu confio. Se você não confia, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu creio, eu confio, porque Deus tem me dado provas cabais de que eu posso confiar nele. A história está aí. Criar tudo do nada, só Ele. Só Ele. Colocar as coisas em seu devido lugar, só Ele. Ele me dá motivos para eu confiar. E Abacuque diz: porque o justo viverá pela fé. Queridos, quando a gente passa por momentos difíceis, há pessoas que tomam duas decisões, ou há dois tipos de pessoas. Algumas pessoas, quando passam por dificuldades, por lutas, elas se afastam de Deus, mas não é essa a intenção de Deus. Quando você e eu passarmos por lutas, por dificuldades, por situações difíceis, lembrem de uma coisa: o motivo de Deus permitir passarmos por isso não é para que nos afastemos dele, mas para que nos acheguemos a ele. Abacuque está confuso. Ele: Senhor, até quando? Até quando eu vou orar? Até quando eu vou clamar? Até quando eu vou buscar e o Senhor não vai me responder? Até quando? De repente, ele é tomado por um outro sentimento. Ele agora encontra motivos para confiar. Mas sabe o que levou Abacuque a confiar? É que ele foi orar. Ele consultou ao Senhor. Ele procurou ao Senhor. Logo no início do capítulo 3, olha comigo, versos 1 e 2, ouça o que ele vai dizer. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque, ele não se afastou de Deus, ele se aproximou de Deus. As circunstâncias difíceis
O fato de saber que Deus iria usar os caldeus, os babilônicos, para exercer a sua ira sobre Israel devido ao seu pecado, não afastou Abacuque de Deus, o aproximou dele. Queridos, um dos grandes dilemas da confiança em Deus é como nós o vemos. Tem uma ilustração, eu já contei aqui na igreja, vou usar uma hipérbole aqui, milésima vez, essa será a milésima primeira, do menino e do avião. O garotinho chegou para o pai e perguntou assim: papai, que tamanho é Deus? O pai coçou a cabeça, de repente ia passando um avião lá nas alturas. Aí o pai perguntou: filho, que tamanho é aquele avião? Aí o filho olhou e disse: ih, papai, é bem pequenininho. O pai colocou o menino no carro, foi ao aeroporto. Chegando lá, um avião na pista. O pai perguntou: filho, que tamanho é aquele avião? Eita, papai, esse é grandão. O pai responde: filho, o tamanho de Deus depende da distância que nós estamos dele. Guarda isso. Algumas pessoas agigantam os seus problemas porque estão longe de Deus. Mas quando nós estamos perto de Deus, Deus é maior do que os nossos problemas. E foi isso que Davi conseguiu enxergar quando ele foi para aquele embate épico com Golias. Saul e os demais soldados com medo. Mas Davi, por estar próximo de Deus, ele diz: o Senhor dos exércitos está comigo. Querido, quanto mais eu me aproximo de Deus, confesso, eu passo a confiar nele ainda mais. Quando as circunstâncias são difíceis, eu lembro que ele está comigo. E permitam-me citar uma frase de um teólogo chamado Campbell Morgan, que diz o seguinte: nossa alegria é proporcional à nossa confiança. Nossa confiança é proporcional ao nosso relacionamento com Deus. Olha só, nossa alegria é proporcional à nossa confiança. Nossa confiança é proporcional ao nosso conhecimento de Deus. Quando você vê uma pessoa dizendo assim com toda a convicção: eu acredito em Deus, eu creio em Deus, eu creio que essa situação irá se dissipar, você pode ter certeza que é uma pessoa que está caminhando bem perto de Deus. Mas quando você vê o desespero tomando conta, quando você vê pessoas preocupadas demasiadamente, você pode perguntar: a que distância você está de Deus? Abacuque começou o livro tentando entender o que Deus faz, e o terminou sem compreender totalmente. Mas ele aprendeu o mais importante. Ele aprendeu que Deus sempre nos sustenta em meio à angústia. Não precisamos compreender tudo que Deus faz. Deus não precisa me dar as respostas que eu quero. Mas precisamos saber que é Ele quem faz todas as coisas. Se você está sofrendo essa noite, faça o que Abacuque fez. Decida. Há uma escolha que você deve fazer. Eu posso escolher me desesperar, eu posso. Eu posso me vitimizar, eu posso. Eu posso ser uma pessoa autocomiserável, eu posso. Mas quando eu olho para Deus, eu digo: não devo.
Abacuque, ele fez isso. Ele esperou pacientemente no Senhor. Ele se alegrou no Senhor e ele confiou no Senhor. Se você e eu fizermos isso, nós também sairemos do sofrimento e passaremos a desfrutar da alegria. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a vivermos como Abacuque viveu. Eu posso questionar Deus, posso, mas um questionamento saudável, sem raiva, sem censuras, mas um questionamento porque eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu tenho motivos para crer, para confiar nele. O justo viverá pela fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Nós vamos orar. E após a oração eu tenho um recado para te dar. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu falas conosco. Obrigado porque a tua palavra ela é viva e eficaz. E esse texto de Abacuque é muito pertinente, é muito oportuno. Quantas pessoas estão sofrendo nesta noite, sem saber o que fazer. Outras não estão entendendo a situação, mas obrigado porque o Senhor falas conosco. E eu te peço, ó Deus, que cada pessoa que está ouvindo essa palavra seja tocado por Ti, pelo Teu Santo Espírito. Ó Pai, que nós venhamos escolher, decidir, esperar em Ti, ser pacientes, que nós venhamos nos alegrar no Senhor, embora as circunstâncias nos levam ao sofrimento e à tristeza, o Senhor nos leva à alegria. Embora algumas pessoas não consigam confiar em Ti, ajuda-nos a sermos como Abacuque, ao dizer, todavia eu confiarei no Senhor. Se existem pessoas que não querem confiar, tudo bem, mas leva o nosso coração a crer e a confiar que Tu és poderoso e que Tu tens o controle absoluto de tudo. Ó Deus, nos dá a graça de podermos em breve voltar a adorar, a congregar com os nossos irmãos em nossas igrejas. Nós oramos agradecidos no nome santo de Cristo. Amém. Antes de nós finalizarmos, hoje pela manhã, eu comuniquei aos amados que hoje eu daria um aviso. Amanhã, segunda e depois terça, nós iremos fazer 2 lives. Eu disse pela manhã que hoje à noite eu iria divulgar o tema. Em 2018, aqui na nossa igreja, nós tivemos um estudo bíblico aos domingos na escola bíblica sobre desenvolvendo o tema a consciência cristã na política. Naquela época havia uma tensão muito grande nas eleições presidenciais. E eu louvo a Deus porque através daquele estudos melhor, irmãos depois falaram assim, pastor, obrigado, eu nunca nem ouvi falar sobre isso. E nós vivemos novamente uma tensão na política brasileira. Algumas pessoas dizem assim, mas o crente ou o pastor não deve falar sobre política. Se você pensa assim, eu respeito tranquilamente você. Mas vamos aprender a não julgar as pessoas antes de ouvi-las. Então eu convido você a amanhã, segunda-feira, às 7h30 da noite, acessar o Facebook da igreja para falarmos sobre esse tema, a consciência cristã na política. E antes de você julgar, escute o que eu tenho a dizer, o que nós iremos tratar, para que você entenda a diferença entre uma informação e o conhecimento.
Geralmente nós tomamos decisões baseadas em informações e não em conhecimentos. Então eu quero te ajudar, segunda e terça, a tratar esse assunto, para que você também tenha conhecimento quando você for votar. Então nós vamos falar a diferença entre, vamos definir o que é política e o que é politicagem. Vou dizer que todos nós estamos envolvidos na política, querendo ou não. Mesmo aqueles que não se envolvem estão adotando uma posição política de não se envolver. Então eu peço a você, vai ser bacana, eu tenho certeza. Então amanhã, às 7h30 da noite, vai ser a primeira live. E eu peço, divulgue, compartilhe com outras pessoas. E antes de julgar o pastor Rafael, assista e depois você pode me julgar, tá bom? E aí nós vamos fazer uma forma de bate-papo. Ao longo do estudo você pode fazer suas perguntas, seus questionamentos, suas ponderações, suas observações, tá bom? Então vai ser mais um bate-papo. Eu vou dividir e aí eu darei um espaço para você perguntar, para você questionar, tá certo? Lerei as perguntas e irei responder se assim julgar ser necessário, tá bom? Então amanhã às 7h30, não falte e convide outras pessoas também para assistir conosco. Que Deus nos abençoe, tenhamos todos uma boa noite, um bom descanso e até amanhã, se Deus nos permitir e Cristo não voltar.